Olha, para a gente poder entender melhor essa questão da pejotização, para a gente poder entender, saber exatamente o que significa, ontem nós conversamos aqui com a presidente da Anamata. Hoje nós convidamos o Dr. Jorge Matsumoto. Dr. Jorge, ele é professor do curso de pós-graduação do INSPER. Dr. Matsumoto, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes da Nova FM. É um prazer estar aqui com vocês novamente nessa bela manhã em São Paulo. Muito obrigado. Professor, essa discussão traz insegurança também para o setor empresarial. Sim, Heródoto, com certeza. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal resolveu colocar o trem nos trilhos novamente, né? Na verdade, nessa decisão do Gilmar, quando ele suspende todos os processos de pejotização em trâmite na Justiça do Trabalho, ele quer definir simplesmente duas coisas importantíssimas que qualquer empresa, que qualquer advogado tem que saber. Primeira coisa que o Supremo Tribunal quer decidir: quem julga os processos de pejotização? O que é, e aí, Heródoto, me permite aí fazer uma pequena explicação. A pejotização, que é a contratação por empresas de pessoas físicas que prestam serviços por meio, né, pela via da pessoa jurídica. Então, o que o STF está dizendo? Pessoal, a gente tem que aqui se entender, Justiça do Trabalho, quem que vai julgar esses processos? Se serão vocês, sob o viés de um vínculo empregatício, ou seja, se essa pejotização vai ser considerada uma relação de emprego, ou a justiça comum, que é a justiça que tem a competência de julgar os contratos de prestação de serviços. Então, essa é a primeira coisa que o Supremo Tribunal Federal quer definir. E a segunda, Heródoto, super importante, né? A questão do ônus da prova. Como assim o ônus da prova? Deixa eu traduzir aqui. Quem que tem que provar que o contrato está válido? É a empresa? É a empresa que tem que dizer que o PJ não prestou serviços como empregado, ou o PJ, numa situação de reclamação trabalhista, que tem que provar que houve fraude na prestação de serviços. Então, quem que tem esse ônus? E aí, uma vez definidos esses importantes critérios, aí pode seguir adiante aí nas definições sobre esta importante questão para a sociedade, que é a pejotização nas relações de trabalho. Doutor Matsumoto, essa definição vai se dar quando agora? Haja vista que, como você explicou para a gente, o ministro suspendeu, né, temporariamente, eu suponho. Ou até quando fica essa suspensão? Olha, os números, Heródoto, dizem que atualmente ficam 500 mil processos suspensos na Justiça do Trabalho, aguardando correto e certeiro posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Aqui eu faço questão de dizer que o STF agiu com acerto, tá? Porque uma vez definidas essas diretrizes, a gente pode seguir com o curso normal dos processos. Então, Heródoto, respondendo a sua pergunta, eu acredito que até o final do ano a gente tem um posicionamento por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas não dá para você ter uma previsão cravada no mármore aí, porque não existe um prazo efetivo para que o julgamento acabe. Doutor Matsumoto, quer dizer então que um contrato de trabalho, hoje, diante dessa suspensão, nós estamos aguardando a decisão. Ou ele vai ser julgado pela Justiça do Trabalho ou pela Justiça Civil. Vai depender de uma decisão final do Supremo Tribunal Federal, é isso? É isso. Quem vai julgar, Heródoto? Quem que vai julgar esse contrato de prestação de serviços que há entre uma empresa e um PJ? Então, enquanto não se define isto, as ações que estão em trâmite ficam suspensas e as que entrarão devem aguardar esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal.
E aí eu vou mais Matsumoto. além, Heródoto. Pois não, Eu pois não. acredito que não somente as ações, né? Eu acredito que as fiscalizações, a atuação do Ministério do Trabalho e Emprego, na investigação, nas empresas e do Ministério Público do Trabalho, na minha opinião, deveriam ser suspensas e aguardar esse posicionamento do STF. Doutor Matsumoto, alguns ministros do Supremo, de forma monocrática, agiram especificamente em algumas dessas ações. Isso é uma certa antecipação do possível voto dele quando a decisão for tomada totalmente? Eu acredito que sim, por parte do Gilmar Mendes, ele é bem conhecido de uma forma que, e aí eu quero elogiar, de uma forma bem elogiosa, que defende a liberdade de contratação, defende a liberdade econômica, ao contrário do viés da Justiça do Trabalho, ele vem entendendo corretamente que esses contratos de prestação de serviços, a presunção é de que sejam válidos e não ilícitos, como a Justiça do Trabalho vem fazendo nos últimos 20 anos. Então eu acredito que o voto dele em relação a esta questão vá a favor da liberdade de contratação. Mas isso também não significa que os outros demais ministros seguirão essa mesma corrente. Doutor Matsumoto, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Muito obrigado, Heródoto, e até mais, queridos ouvintes. Muito obrigado. Doutor Jorge Matsumoto é professor do curso de pós-graduação da ISPER, conversando conosco. Ontem a gente ouviu aqui as explicações dadas pela presidente da ANAMATRA, que é a Associação dos Juízes do Trabalho. Hoje nós ouvimos então aqui o doutor Matsumoto para que a gente possa também ir formando nossa opinião a respeito de um assunto tão relevante às 8h28.